Olá, eu sou Marco Túlio Costa, escritor. A infância da minha geração coincidiu com o início da corrida espacial. Eu tinha pouco mais de 2 anos quando os russos colocaram em órbita da Terra o primeiro satélite artificial, o Sputnik. E aos 6 anos, os russos também colocaram o primeiro homem em órbita da Terra, Yuri Gagarin. Era 1961. Em fevereiro do ano seguinte, John Glenn, o primeiro americano a chegar ao espaço. Isso abriu novos horizontes para aqueles meninos. Não era só pensar em descobrir ilhas, em emocionantes aventuras em florestas terrestres, em lugares ainda não desbravados ou no fundo do mar. Não, era muito além. Mas também a nossa geração se arrepiou com a Guerra Fria. A maravilhosa tecnologia desenvolvida, suficiente para colocar o homem no espaço e abrir para ele possibilidades infinitas, estava ligada também a uma corrida para a dominação. Os dois lados da moeda. E é sobre isso que Marte Declara Paz fala. Como todo garoto, eu era encantado com a literatura de Júlio Verne. Também não faltou H.G. Wells. Em abril de 1970, chegava às bancas de revista um magazine de ficção científica que fez muito sucesso e sempre trazia um conto do cientista e escritor Isaac Asimov, que é mais conhecido por sua obra Eu, Robô, que não tem nada a ver com o filme. E sem dúvida, distopias como 1984, do George Orwell, Maravilhoso Mundo Novo, do Huxley, 2001, do Arthur Clarke, depois virou um filme também, tremendo sucesso, Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, que também tem vários livros no gênero, vieram me encantando cada vez mais por esse gênero de ficção. Aliás, até eu já postei aqui a minha obra O Canto da Ave Maldita, que é uma distopia. Para escrever Marte Declara Paz, sem dúvida que eu fui motivado, pela chegada daqueles 2 jipinhos, os rovers americanos a Marte. Um lançado no mês de junho de 2003, outro em julho, e chegaram lá praticamente juntos em janeiro de 2004. Enquanto o espírito durou até 2010, a oportunidade, surpreendentemente, resistiu esse tempo todo e foi dado como fora de serviço só em 2018. Eu escrevo desde pequeno, eu sempre gostei de inventar minhas histórias e me lembro que eu tinha lá uns 10 para 11 anos quando meu pai recebeu a visita de um amigo do Banco do Brasil em casa, o Antônio Carabolante, e ele apresentou para o amigo dele um daqueles livrinhos que eu escrevia, sabe? Aqueles caderninhos. Eu criava as histórias e gostava também de desenhar. E eu tinha lá minha turminha de personagens que estavam sempre fora no tempo e no espaço. Na hora estavam na Terra no tempo dos dinossauros, ora eles estavam aí viajando para outros planetas. E eu me recordo de um desses caderninhos, era uma viagem
no espaço, e eles iam descrevendo os habitantes de cada um dos planetas, e os de Plutão, especificamente, eram assim parecidos com formigas. E é claro que, como menino, naqueles anos 60, começo de 70, eu não perdi um capítulo de Perdidos no Espaço, Viagem ao Fundo do Mar, O Túnel do Tempo. Então vamos à história de Marte Declara Paz. Nós temos um personagem que está no seu trabalho como um robô, coletando amostras do solo marciano, quando algo acontece e ele percebe que existe. Ele toma consciência, deixa de ser uma máquina. Subitamente, essa máquina diz eu, e ela entende que se ela se percebe no mundo, ela existe. Por que ela existe? Quem é ela? E que lugar é aquele? Passa ali e fica matutando até que chega a outra pergunta. Se eu existo, pode existir o outro como eu. Então esse robozinho subitamente conscientizado começa a andar por Marte até o momento em que ele vai confrontar, vai encontrar o outro rover, o outro robozinho que também ficava lá cavando Marte, provando, analisando pedras e poeira. E eles então começam a conversar, a debater sobre as teorias, do que eles são. E um diz: eu escuto uma voz interior, alguém fala comigo, será que é o nosso Criador? E chega uma noção de Deus. Aliás, Deus se chamava Houston. Então Houston teria criado os dois, provavelmente teria criado aquele planeta, porque aquele planeta é perfeito para os dois. Houston era muito bom, criou o planeta ideal para os dois. Um até fala com o outro o seguinte: já pensou se esse planeta fosse cheio d'água, com pântanos? Nós não duraríamos nada. Houston foi muito sábio, criando um planeta, um paraíso para nós. Só que aos pouquinhos vão percebendo as diferenças entre si. Há um ponto em que decidem se separar. Cada um vai para um lado. Você pensa diferente de mim, você imagina a criação de um jeito, eu imagino que o outro. Eu sou mais cético, você é místico. Eu acredito assim, você é assado. Então vamos dividir o planeta ao meio. Você fica com essa metade de cá e com a metade de cá. Você não passa para cá nem para lá. Marte Declara Paz, nesse sentido, é uma metáfora, né, da incapacidade do ser humano de suportar diferenças. Como criaturas, elas puxam o Criador. Né? Elas têm os defeitos de seu Criador. Vão descobrir isso futuramente na história. Quem é Houston e de onde vieram de fato, porque existe ali algo que não se encaixa
Se aquele planeta é para eles, se eles são dali, por que deveria haver, então, sinais de que eles se desenvolveram lá durante gerações? Então, cada um na sua parte vai fazer uma busca. Mas, como eu disse, a criatura sai ao seu Criador. E um deles tem tendências mais belicosas. Aliás, Marte sugere muito isso, né? E ele começa a catar as sucatas de outros satélites, outras sondas que foram enviadas a Marte, e monta uma espécie de um exército de Brancaleone, de um exército de sucatas que visa as suas conquistas. Portanto, essa história vai levar a um ponto, não vou contar, evidentemente, mas leva a um ponto em que os dois que pensam de forma diferente, que veem, fazem reflexões, que os leva a concepções diferentes do que é o planeta onde vive, do que eles são, qual o significado de sua existência, e essas questões filosóficas que atormentam o ser humano, que isso é motivo para uni-los, para engrandecer, para ampliar a ligação de um com o outro, e não para afastá-los. E a necessidade de aproximação vai fazer com que eles resolvam uma questão ao final. E Marte, que é na mitologia greco-romana o deus da guerra, o planeta envia à Terra uma mensagem de paz. Daí o nome. Marte declara paz. É uma reflexão para esse planeta Terra que não consegue um ano sequer sem conflitos armados. É uma história a respeito da cultura da paz, a cultura da tolerância, da compreensão, do respeito às diferenças. E espero que você vá se divertir lendo essa história, que não é uma história infantilizada. É um conto infanto-juvenil, mas que faltou aos adultos de várias gerações. Um grande abraço.